Falar do Vasco agora, que a combinação com esse cara aqui, ó, tá dando super certo, né? Boa notícia para os vascaínos é a seguinte, ele deve voltar no próximo jogo. É 100% de aproveitamento no Brasileirão. Vasco com Rossi é desse jeito. O atacante marcou presença em apenas 4 jogos e ajudou a equipe a levar os 3 pontos da vitória em todos, contra o América Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Coritiba. A capacidade que ele tem, né, de velocidade, de força, né, de arranque e principalmente o cruzamento. Né? Ele entendeu muito bem as movimentações, né, do Verratti, é um jogador que entrega gols, entrega assistência. Que Rossi escorou, pintou uma chance no segundo! Olha ele aí! Rossi! Pro Vasco! Além desse gol contra o Coritiba, Rossi também deu 3 assistências, mas uma lesão tirou o atacante das 2 últimas partidas. Sem ele, o Vasco perdeu para o Santos e empatou com o São Paulo. O próximo jogo será dia 18 de outubro contra o Fortaleza. Neste momento, o Vasco está na zona de rebaixamento e Rossi em fase de transição para os treinamentos em campo com a equipe. O atacante está se recuperando bem e a expectativa para ele estar à disposição do treinador Ramon Dias na semana que vem é grande. A torcida está pronta para abraçar o atacante no retorno dele a São Januário. A atmosfera que ele traz, a simbiose do Rossi para o torcedor vascaíno chama muita atenção. Para mim, então, o Rossi é imprescindível nesse esquema que joga o Ramon Dias pelo Vasco. Ah, legal, legal, muito bom. A gente tem feito aqui, que vocês têm pedido, a sequência para a gente tentar fazer a pontuação. Qual que é o ponto de corte para não cair mesmo? 50? 45. 43. 43. Vasco tem quanto? 27. Então o Vasco precisa de 15. É por aí. 5 vitórias. Ah, vai conseguir. Então vamos lá. Rapaz. Vitória, empate ou derrota. Vamos fazer os pontos. Vamos juntar 15 pontos pro Vasco, Clebão. Pro Vasco não cair. Bigode? Derrota. Mas Derrota. Esse jogo é fora. Não, empate. Jogo é em casa. É em casa aqui? Empatezinho, vai. Ih, rapaz, então... Pé no chão. Não, empatezinho. Caldo Não, de empate. galinha. Em casa? Um Empate. pontinho pro Vasco, então. São Januário lotado. Mengão, Maraca, né? É, Maracanã. Empate. É, 2 pontos. Ontem eu votei no empate do Flamengo. O Bigode tá igual. Não, mas eu votei ontem no empate do Flamengo Então contra tá, o Vasco. temos 2 pontos pro Empate. Vasco. Internacional e São Vitória. Januário. Temos 5 pontos pro Vasco. Goiás na Serrinha. Vitória do Vasco. Ah, eu iria no Temos empate. 8 pontos pro Vasco. Cuiabá lá. Não. Cuiabá brigando por Sula. Empate. Então temos 9 Acho pontos que é pro derrota, Vasco. hein? Tá bom. Botafogo não vai ser São Januário, né? O Vasco está tentando levar esse jogo para o Maracanã Maraca. ainda, mas tem a questão de ser também as finais da Libertadores, né? Por enquanto cai no mesmo dia, né? O Vasco teria que trocar o dia desse jogo. É, eu sei. Então, Por o isso Vasco, que tá a data, por gente, porque ainda enquanto, o não jogo tá está indo oficial para o no Kleber site da Andrade. CBF. Está indo Hã? para o Kleber Andrade em Cariacica. Tá bom, mas e aí? Temos 9 pontos. Botafogo. Vasco precisa de 15. Eu vou de Botafogo. Vai de também, Botafogo. Botafogo. Então tá, Vasco sai com 9 pontos. Vasco e Cruzeiro lá em Minas. Cruzeiro. Seguimos com 9. O Vasco precisa de 15, tem 9. Vasco e América Mineira em São Januário. Vitória do Vasco. Então temos 12. Precisamos de 3 pro Vasco livrar. Nossa Atlético. senhora. Vasco e que Furacão sequência, fora. hein? Atlético. Vasco e Corinthians em casa. Empate. Não, mas eu Empate acho em que dá casa. até pra ganhar. Eu acho É, que dá pra mas- ganhar do Corinthians. Vai Então temos pontuar. 13. Eu Vai coloco- pontuar, vai pontuar. Então o Vasco vai precisar de 2 pontos em 6 de 2 pedreiras. Grêmio no Sul. Rapaz, não tá fácil não pro Vasco. Fiquei com mais medo agora, eu tava mais tranquilo antes, agora eu tô com medo. É isso, quando você para analisar, cara, olha só, vocês foram super razoáveis, dando pontos pro Vasco, que seria difícil, talvez, com Fortaleza e tal. Empatar O com Vasco Flamengo. chegar aqui com 13, se empatar com o Corinthians, 13. E aí o Vasco vai precisar de 2, no pior cenário, 2 pontos entre Grêmio e Red Bull, o Grêmio fora e o Red Bull aí, se chegar precisando aqui, São Januário vai explodir. Mas os dois aí vão estar brigando por Libertadores, sei lá, muito difícil, mas talvez título brasileiro. Ninguém vai ter entregue o campeonato ainda. Nem o Red Bull, nem o Se Grêmio. o Vasco chegar aqui precisando de 2 pontos, Vai ser se bem que uma complicadíssimo. vitória resolve aqui. Ou Cara, vencer mas- o Corinthians. Ou vencer o Corinthians. Que pra mim é muito mais plausível do que É os mais outros plausível, adversários. Convenhamos. Bom, esse é o cenário do Vasco da Gama, segundo os matemáticos Thiago Carvalho e Flávio Amêndola. Dá, eu também concordo. Mas, ó, é porque a gente tá falando aqui 45, 43, mas a gente tem que ver como é que os adversários do Vasco também vão sair nessa E nem reta só isso, final, né? Dois praticamente já caíram, né? O É, tem Curitiba- 2 vagas. João tá falando que vocês estão metidos a Tristão Garcia, que é um matemático Eu tô maravilhoso. Eu tô ficando tristão. ficando tristão, Eu tô exatamente. tristão. Tô O ficando site tristão, dele é tô muito bom, que eu me esqueci o nome, vou perguntar pra gente trazer, porque lá tem sempre estatísticas pra galera. Bom, é isso aí.
a hora de falar do seu Vascão. O Vasco também tá treinando e só conta com o desfalque do Medel para essa data FIFA, não é isso, Pedrosa? Exatamente, o Medel tá lá com o Chile, é o capitão chileno. Inclusive, o Medel fez uma tatuagem muito legal, colocou todos os escudos que ele jogou, a seleção chilena e a do Vasco da Gama também. Quantos escudos? São uns 6, 7. Ainda bem que ele não é o Louco Abreu, né? Ainda bem. E aí ele colocou... Sabe olha quem aí, é esse aí? Eu e meu Na vô. tela? Esse é o Pedrosa de verdade. Aquele ali é o meu vô Pedrosa, esse aí eu tinha cabelo, o né? sobrenome é do seu avô? É, do meu avô, é o primeiro Pedrosa. E eu com a camisa do Vascão aí, no meu carrinho do Batman, né? Você tinha cabelo, cara. Tinha cabelo, cara. Tinha muito cabelo. O Vitor, ele era cabeludo. Tinha até franjinha no olho, Vitor. Tinha, franja igual a Valentina, minha franja. Que loucura. E aí o Medel, ele tá pendurado, né? Então se ele tomar um cartão amarelo na partida pelo Chile, ele volta antes pro Vasco da Gama para ele poder participar da programação, para poder enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira. Muito bem. Medel não leva amarelo no Chile e deve desfalcar Vasco contra o Fortaleza. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. É provável que o Vasco não conte com Medel para o confronto contra o Fortaleza na quarta-feira, 18, às 21h30, em São Januário. O zagueiro estava em risco de suspensão no Chile, durante as eliminatórias da Copa, mas conseguiu evitar receber um cartão amarelo na vitória por 2-0 sobre o Peru. Consequentemente, é provável que ele seja titular novamente no jogo contra a Venezuela na terça-feira, 17, um dia antes da partida do Cruz Maltino. Caso tivesse sido punido com um cartão na noite de quinta-feira, 12, o jogador número 17 teria grandes chances de estar disponível para a 27ª rodada do Brasileiro. O clube gigante da Colina tinha expectativa de que ele fosse liberado pela Federação Chilena de Futebol em caso de suspensão automática durante a data FIFA, porém, essa possibilidade não se concretizou. Agora, além do desgaste natural da próxima partida, é improvável que ele tenha condições de retornar ao Brasil a tempo devido a questões logísticas. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!